Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Você que está acompanhando aí os nossos estudos, tenho certeza que está sendo bom para você, está sendo edificante, tá bom? Aqui, na verdade, nos vídeos é só realmente algo bem resumido. O nosso estudo completo está acontecendo em nossa igreja, Igreja Cristã Geração Resgate. Às quintas-feiras, você é o nosso convidado para estar conosco participando. Vamos lá. Hoje nós iremos falar um pouco do capítulo 12, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12. Eu quero aqui ler com vocês verso 4 até o verso 6. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Esse texto aqui em 1 Coríntios capítulo 12, todos nós sabemos que ele está naquela parte da carta onde Paulo vai falar sobre a ordem no culto, né? Ele começa a falar sobre este assunto no capítulo 11 e vai até o capítulo 14. No nosso último vídeo nós falamos do capítulo 11, nós dividimos em 3 partes, onde Paulo fala sobre o uso do véu, Paulo fala também sobre a festa do ágape ou a festa do amor e fala sobre a ceia do Senhor no capítulo 11. E no capítulo 12 ele vai falar aqui sobre 3 assuntos também importantes. Nós dividimos em 3 partes esse capítulo, né? Onde na primeira parte ele vai falar sobre o exercício dos dons espirituais. Na segunda parte ele vai falar sobre uma metáfora, né? A metáfora do corpo humano. E na terceira parte ele vai falar sobre dons ministeriais. São assuntos bem importantes, principalmente para os dias de hoje, né, onde há tanta confusão em relação ao culto, né, há tanto exagero, né. Então nós vamos aprender aqui o que Paulo fala sobre o exercício dos dons espirituais na igreja. Na primeira parte, né, eu quero destacar aqui alguns pontos que são muito importantes. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que os dons são diferentes, mas o Espírito que os concede é o mesmo. Olha que interessante. No verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Por mais que pareça que um dom é melhor que o outro, né, isso realmente não é o que importa. O que importa é que é o mesmo Espírito que concede esses dons, né, irmãos? O mesmo Espírito, né? Segunda coisa que é muito importante aqui nesse texto é que o objetivo dos dons é sempre o bem coletivo. Olha que interessante. Olha o que ele diz aí no verso 10. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Ou seja, não é para um benefício próprio, não é para eu me engrandecer ou me envaidecer, mas é para a edificação mútua da igreja. Então, os dons espirituais, ele tem esse principal objetivo, né? A edificação mútua da igreja. E aqui eu quero dividir os dons aqui em 3 grupos de 3. Nós sabemos que aqui Paulo cita 9 dons espirituais, né? Mas nós podemos classificá-los em 3 grupos de 3. Na classificação dos dons nós vemos dons de elocução, ou seja, dons de falar, né? Aqueles dons onde você adquire a capacidade de comunicação. Nesses dons está presente o dom de profecia, está presente o dons de variedades de língua e o dons de interpretação de língua. São dons de elocução. A segunda classificação aqui são dons de revelação. Revelar é trazer à tona aquilo que está
oculto. E nestes dons, nessa classificação estão presentes os dons da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Esses 3 dons fazem parte dos dons de revelação. E tem também aqui dons de poder, ou seja, de capacidade de fazer algo sobrenatural, né? Olha que interessante, nesta classificação aqui, neste grupo, estão presentes os dons, o dom da fé, que é um dom de poder, dons de curar. Olha que interessante, né? Não é o dom de curar, mas são os dons de curar, ou seja, a pessoa que tem esse dom, ele recebe a capacidade de curar de diversas formas, né? E dom de operar maravilha, ou seja, dom de ter poder sobre coisas naturais, sobre eventos, sobre a natureza, parar o sol, parar de chover, enfim. Todos estes são aqui os 9 dons ministeriais estão classificados desta seguinte forma. Algo interessante que nós temos que prestar muita atenção, e nós até já falamos, é que esses dons ele é para edificação do corpo, irmãos, é para edificação da igreja. A partir do momento que que eu recebo um dom, ele não está trazendo edificação da igreja, torna-se algo fora do contexto bíblico, né? E aqui no verso 11, olha como Paulo ele fala aqui, irmãos, interessante o verso 11, que olha o que ele diz aqui, ó. Todas estas coisas, ou seja, todos esses dons, porém, são realizados pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, o Espírito Santo distribui os dons da forma que ele quer, né? Não é dado por mérito, não é dado por capacidade, não é assim, eu tenho esse dom porque eu sou um cara inteligente, porque eu estudei. Não é isso, não é por mérito, é conforme ele quer dar a cada um. Que interessante, ele escolhe as pessoas e dá o dom para cada um conforme ele quer. Por isso nós chamamos de dons espirituais. A segunda parte aqui desta carta, Paulo vai falar sobre a metáfora do corpo. Para a gente compreender legal essa parte aqui da metáfora do corpo, vamos tentar imaginar uma orquestra sinfônica. Uma orquestra sinfônica, ela tem lá vários instrumentos, e os instrumentos, aqueles músicos, eles são classificados também de uma forma interessante. Tem instrumentos de cordas, tem instrumentos de metais, né, de palheta, tem instrumentos de percussão, tem aquilo que nós chamamos de instrumentos de cozinha, é verdade, instrumentos de cozinha, né? Tem todos os instrumentos na orquestra. Imagina uma orquestra aí com cerca de 80 a 100 músicos. Cada um tem sua importância. Cada um tem o seu papel. Por mais que a gente olhe e pense assim, aquele instrumento ali ele é muito insignificante, aquele simples prato que você bate assim na hora da música lá, ele tem sua importância naquela orquestra. Se tirar aquele instrumento, aquele concerto musical, ele fica incompleto, ele fica defeituoso. É a mesma ideia que Paulo passa aqui em relação ao corpo. Olha que interessante, ele fala que o corpo é formado por muitos membros, ou seja, a igreja ela não pode ser formada apenas por um membro, ela é formada por muitos membros. Aqui a gente já pode combater aquela ideia de que é possível ser cristão sozinho. Não é impossível, irmãos. Tira um membro do seu corpo e veja se ele consegue sobreviver sozinho. Não, ele não consegue. Então, quando Paulo fala que o corpo é formado por muitos membros, ele deixa claro aqui, irmãos, é impossível o corpo ser formado por um membro só. Olha o que ele diz aqui no verso 14. O corpo não é composto por um só membro, mas por muitos. Ou seja, o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, ela é formada por muitos membros. Segunda coisa que me chama a atenção nesta parte aqui, cada membro tem uma função específica no corpo. Ele vai falar sobre isso do verso 15 ao verso 20. Cada membro tem uma função específica no corpo. Imagine se a mão quer fazer o papel do pé, por exemplo. Não é possível, né? Imagine se o olho quer fazer o papel da boca. Também não é possível, né? Cada membro do nosso corpo
tem uma função específica. Assim é a Igreja de Cristo. Cada membro também tem uma função específica. Os membros, terceira coisa que me chama a atenção, os membros são dependentes uns dos outros. Olha o que ele diz no verso 21 aqui, olha. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ou seja, os membros, eles dependem uns dos outros. Assim é a Igreja de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Que coisa maravilhosa. Só Deus para fazer algo tão perfeito. Aqui mais algo que me chama a atenção aqui. Todos os membros têm sua importância, né? Imagine se você tira um membro do seu corpo, a falta que ele não vai fazer. Então, cada membro tem sua importância. E para finalizar essa parte aqui, eu quero dizer aqui, os membros devem cuidar uns dos outros. Até porque, irmão, se um membro sofre, o corpo inteiro padece, o corpo inteiro sofre, né? Se você corta a sua mão, todo o corpo vai sofrer, vai sentir a dor, né? Então, o que nós devemos fazer? Os membros cuidar uns dos outros. Da mesma forma tem que ser a Igreja de Cristo. Da mesma forma que funciona o corpo humano, a Igreja de Cristo também tem que ter a mesma ideia, né, irmãos? Um cuidando do outro, um sendo a cada dia dependente do outro, um ajudando o outro, né? Um estendendo a mão para o outro. É desta forma que a Bíblia nos orienta. A terceira parte aqui deste capítulo, Paulo fala sobre os dons ministeriais. Algo muito importante aqui, irmãos, é que Paulo ele até estabelece uma hierarquia no quesito aqui, responsabilidade até o chamado, né, irmãos? Mas existe igual importância em cada ministério. Todos eles têm sua importância, por mais que seja peculiar, irmãos. Todos têm a sua importância e nenhum ministério está acima do outro. Olha a forma que Paulo coloca aí a hierarquia, né? Atribuindo responsabilidades a uns, mais responsabilidade a uns e menos aos outros. Porém, a importância é igual, irmãos. Nenhum é mais importante que o outro, porque é o próprio Deus que atribui esse chamado. Primeiro ele fala aqui sobre apóstolos, né? Depois ele fala sobre profetas, depois ele fala sobre mestres, depois ele fala sobre aqueles que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, depois aqueles que prestam ajuda, depois aqueles que trabalham na administração e aqueles, por último aqui, que são usados na variedade de línguas. Olha que interessante, cada um com seu papel, cada um com sua importância. E para concluir, Paulo diz assim, olha, verso 31, ele dá um conselho muito sábio aos irmãos ali da igreja de Corinto, e esse conselho é para nós também. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busque os melhores dons. Porém, olha o que ele fala aqui na sequência do texto. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente é esse que Paulo mostra aqui? Melhor do que os dons, um caminho muito mais agradável do que os dons. No nosso próximo vídeo, capítulo 13, Paulo vai falar sobre este caminho que é mais excelente do que qualquer dom espiritual. Não perca o nosso próximo vídeo. E desde já eu te convido novamente a ir à nossa igreja, a Igreja Cristã Geração Resgate, aprender a palavra do Senhor, né, irmãos? Nos ensinar também. Vamos aí fazer uma exposição bem detalhada deste texto, 1 Coríntios capítulo 12. Você é o nosso convidado. Vem com a gente em nome de Jesus. Deus abençoe.